Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Desculpem minha voz, que estou com uma sinusite terrível, mas lendo aqui o Murakami, mais um vídeo, nem sei mais se é o terceiro ou quarto, lá. Depois eu vejo na lista. Tem que mais um vídeo de um livro interminável, que é aquele livro do Murakami que você não sabe o que vai acontecer no próximo capítulo. Acho que nem ele sabe, né? O Murakami, então, ele vai fazendo esse tipo de narrativa, assim, que uma coisa puxa a outra, né? Um personagem fala de outro, surge outro personagem, o personagem desaparece, né? Então, assim, tudo começou com o gato sumiu, né? Já começou assim o livro. Então, o gato sumiu, o Toru começou a ter problemas com a esposa, com o Miko, né? Aí depois ela vai embora e ele literalmente vai pro fundo do poço, né? Literalmente, ele desce, ele vai lá na casa do vizinho, desce no poço, fica lá uns 3 dias, que é uma longa sequência que parece uma sessão de análise, né? Psicanálise, que é ele lembrando do casamento com a Komiko, como é que conheceu a esposa, onde é que foi, que circunstância, quem é a Komiko, a dificuldade que é entender, se imagina entender o outro, né? Então é a parte que eu falo assim, isso aqui é psicanálise, né? Então é todo um trecho que é ele dentro de um poço, né? E a vizinha levou a corda, ele desceu com a corda, a vizinha, que ela, a Mei, né? Ela mora da casa ao lado, dessa casa abandonada onde tem um poço, e aí ela tirou a corda e ficou fazendo chantagem com ele. Ah, você sabe o que é fome, o que é sede? Você não tem medo de morrer aí no poço, né? Ela é meio bizarra assim, né? Então tudo é bizarro aqui, inclusive isso. Mas parece que no final quem salva ele é a irmã da Malta Cano, é a Creta Cano, né? As duas irmãs têm nome de ilha e a Malta é tipo uma adivinha assim, né? Uma esotérica, assim, lê pensamentos, coisas estranhíssimas, né? Então a bizarrice dentro da bizarrice é que ele foi parar no fundo do poço mesmo. Lembrar que o poço, essa ideia de fundo de poço, estava na narrativa do tenente Mamiya, né? Que sobreviveu à guerra lá na Manchúria, né? Na Mongólia ali. Ele ficou no poço, ele contou essa experiência, que ele foi salvo justamente pelo senhor Honda, que faleceu e deixou lá um embrulho vazio para o narrador, né? E aí, ele muito deprimido, porque a mulher foi embora, depois da cena do poço, ele vai descobrir uma carta, né? Ele vai lá no correio, tem uma carta lá, em que ela vai narrar, a Kumiko vai narrar justamente que ela realmente traiu o marido, né? Tinha um amante e tal, e vai contar assim, né? Ela gosta muito do marido, só que ela nunca teve, né? Podemos dizer assim, um prazer com o marido, então ela arrumou um amante. Tá? Essa confusão assim. E ele nunca desconfiou. Então, ou seja, ele ficou 6 anos casado com a mulher, nunca entendeu isso, né? Então você nunca entende o outro, né? Então o casamento dele não deu certo, ou seja, depois de 6 anos, tranquilamente, mas ele começou a perceber isso depois que o gato sumiu. Então ele, né, largou o serviço, ficou em casa, um dia o gato sumiu, ficava procurando o gato, descobriu a casa abandonada, descobriu a vizinha lá e tal. Então tudo é o gato, né? E aí a cena do poço são vários trechos, né? E ele fica mais ou menos, que eu entendi, que uns 3 dias lá, só bebendo água, né? Total. Chega uma hora que ele está completamente assim, ó, beira da morte, né? Imagina, 3 dias sem comer. E ele fica meio atordoado e começa a ter visões. Então, aquela questão que ele mesmo fala, ele não sabe o que foi sonho, o que foi alucinação de fome, né? O que é real, né? Então, assim, a própria narrativa é confusa, porque não tem uma terceira voz, né? Assim, ó, uma narrativa em terceira pessoa, a narrativa em primeira. Então, é o depoimento dele, né? Fiquei 3 dias no poço e comecei a ter alucinações, então ele tem um monte de coisas assim estranhas, né? Sequências completamente psicodélicas, outros sonhos eróticos, justamente com a Kata Kano, e é outra personagem que vai ser desenvolvida na narrativa, né? Porque aquela sequência lá foi interrompida em que ela contava como é que ela conheceu o Watanabe, né? Watanabe, eu vivo esquecendo o nome, esqueci o nome do cara aqui. Deixa eu descobrir o nome dele aqui, que é o mesmo nome do gato, né? Esqueci o nome do cara. É o irmão lá da esposa, eu esqueci o nome dele, não adianta. Vou decorar o nome japonês aqui, é o nome do gato. Então o cara que tem o nome do gato, vamos falar assim, né? Ele foi um cliente da Creta Cano quando ela era garota de programa, né? A gente já viu essa parte, ela era garota de programa. E só que ela foi, assim, um cara, né? Foi um tanto quanto grotesco, né? Então tem que ler o livro para entender, né? O cara. Então a gente já desconfiava desse cara, né? Esse irmão da Komiko, não lembro o nome dele mais, que é o nome do gato. Esse cara é muito estranho, né? Será que ele é o antagonista da história? Será que ele é? Porque ele é muito estranho, ele tem umas coisas, ele é meio bizarro, né? Ele é ser um cara intelectual de mídia, né? Vai em programa intelectual. E como a gente não pode confiar em ninguém, você vê muitos intelectuais aí, né? Até ministros, cheios de rolo, né? De assédio sexual e tal. Então, é um assunto pesado. E aí ela contou pra irmã, olha, foi esse cara aí e tal. E ela até desistiu de ser garoto de programa.
que o cara é tão bizarro, pessoal, eu já vi casos bizarros, mas esse é bizarro, né? Tem que ler o livro, vou ficar resumir um livro pra você não, vai pegar o livro e ler. E aí ela desistiu então de ser, né, garota de programa e começa um relacionamento aqui com o Toru, né? Então é outra guinada, só que eu não imaginava isso, né? Eu achei que era só uma coisa dele, que ele estava imaginando coisas com ela, erótico e tal, mas na verdade ela estava interessada nele também, né? Então de forma que ela vai na casa dele lá, né? Ela ficou no fundo do poço, olha que interessante. Essa parte aqui também eu não entendi. Ela que o salvou, porque parece que ela jogou a corda para ele, né, para ele subir a superfície, ela ficou no poço também. E aí, depois ela, né, ele foi lá no poço ver se ela estava lá, não estava, né, estava fechado. Quem salvou ela do poço? Porque ela, de repente, aparece na casa dele, né, e nem ela sabe como é que aparece. As coisas assim, será que foi a vizinha lá, a May, né, a casa ao lado, a casa abandonada? Será que ela jogou a corda para... E por que ela faria isso também, né? Então, de qualquer forma, a mulher, né, vai aparecer e ela vai contar então um longo trecho agora, depois de um longo trecho no poço, né, que ele narrando como é que sobreviveu ao poço e tal. E aí você tem que ler a história, que não adianta resumir, né? É igual eu vou resumir o Lobo da Steppe do Hermann Hesse, não tem como, né? É um livro assim que é totalmente psicológico, né? Então é tudo, né? Então ele vai lembrando como é que ele conheceu a mulher, o que ele pensava da mulher. Ah, a mulher gostava de águas vivas no aquário e tal. Aí vai, é psicanalítico, vai uma coisa lembrando outra, lembra do irmão, né? Lembra como é que foi difícil o casamento, lembra que a família não é. Tudo aquela parte que ele falava assim, fragmentado, nesse momento de análise, no fundo do poço, uma memória puxa a outra, ele fala assim, eu lembro de tudo, né? Eu lembro de todas as coisas, assim, as roupas, as falas, né? Porque você fica ali 3 dias com fome, dentro de um poço, sem se mover praticamente, né? Não pode sair porque a escada foi recolhida. Então você entra num profundo introspecção, né? Que seria tipo uma meditação tibetana mesmo, né? O cara fica ali sem comida, né? Então ele entrou num estado de meditação em que ele lembrou toda a vida dele, né? Assim como o Buda, o desperto, né? Lembrou todas as suas vidas passadas quando atingiu a iluminação. Então mais ou menos isso, ele entra num tal nível de introspecção, né? De introversão, de meditação mesmo, porque ele ficou ali, né? Acordava, né? Aí dormia de novo, entrava em sonolência e tal, não tinha noção do tempo, né? Ele via as horas, mas não sabia se era de dia ou de noite, porque ele estava no fundo do poço. Depois a vizinha ajudou e tampou a boca do poço, ele não sabia se era dia ou noite. E aí ele sabe que saiu uns 3 dias depois, né? Então ele sobreviveu, saiu 3 dias depois. Então esse poço é uma sessão de análise, né? É literalmente descer ao fundo de si mesmo. E ele saiu do poço, né? E aí descobriu que tinha um hematoma, né? Que ele, uma hora, pode ser um animal que tem um bicho peçonhento que tenha mordido. Ele foi fazer a barba depois de 3 dias e tem uma mancha, né? É um hematoma. E de noite a adivinha lá, né? A astróloga lá ligou para ele e falou assim, você percebeu alguma coisa diferente em você? Uma coisa. Como se ela tinha sabido, né? Sabe que ela percebeu que ele tinha subido esses 3 dias, que ela ficou ligando, né? E a irmã apareceu lá, você viu da minha irmã? Minha irmã também sumiu. Ó, não foi a irmã que ajudou ele. Então as coisas assim, ele não sabe mais se ele sonhou com ela, se ela estava lá, né? Como é que ela saiu do poço, ela estava no poço mesmo, né? Então, essa brincadeira do não entender é justamente parte da história, né? Ele mesmo não sabe entender o que está acontecendo porque a narrativa é como acontece com o leitor, né? Então a gente vai sendo submetido a experiências estranhíssimas de leitura, que é o que o Murakami faz, né? Depois disso aqui tem um Kafka beira-mar, que é isso também, você não sabe o que acontece, né? É o cara viajando pelo Japão e as coisas mais bizarras acontecem, assim, né? O cara conversa com gatos, são as coisas assim. E aqui, outra coisa que faz muito contraponto é essa questão do amar o outro, né? E não ter desejo, e de ter desejo por outro que não é quem você ama. Por exemplo, um exemplo que ele fala muito aqui a carta, por exemplo, a carta fala sobre isso, né? Que a esposa fala, não, né, casei por amor, né, tal. Só que ela nunca sentiu aquele interesse, né, erótico que ela sentiu pelo amante. Então, é aquela questão do sentimento lá do Baudelaire, né? Baudelaire, a gente sabe essa síndrome do Baudelaire, que é o Baudelaire, poeta francês, né, simbolista, século XIX. Ele tinha uma paixão platônica, ou seja, ele amava a mulher platonicamente, só que não eroticamente, e ele tinha um amante, né, tinha uma mulher, né, com que ele tinha relação erótica. E aí ele separava então esses dois amores, né? O ágape e o eros, né? Então a questão, o Baudelaire, né, tinha que passar por uma análise para a gente ver como é que é a mente dele. E você vê na obra dele isso, né? Então ele tinha uma diferença então do amor idealizado e do amor, podemos dizer, amor físico, né? Vamos dizer, tentar entender a coisa, é um fenômeno que só Freud explica, ou só Jung explica, né? Então isso está na carta, também não vou resumir a carta, e aí a questão da Creta no poço. Ela ficou realmente no poço ou isso é uma alucinação dele? Se ela saiu do poço, como é que ela saiu do poço, né?
Porque ela não estava chovendo, né? Então, se igual ele falou, se você tivesse vindo do poço, atravessado o quintal do vizinho, pulado o muro, ela estaria molhada, suja, né? Suja de barro e tal. Ela estava perfeitamente, né? E aí nem ela sabe como é que ela perdeu as roupas, porque ela chegou lá sem roupa, então nem sabe. Ou seja, mistérios totais da história, inclusive essa capacidade dela de ler mentes, que a irmã ensinou e tal. E essa figura, então, grotesca, né, que a gente não entende a mente esse irmão, né, lá o cunhado, que possivelmente esse cunhado será, eu acho que está encaminhando para ser o grande antagonista. Porque será que não foi o cunhado que falou alguma coisa que desagradou a Komiko? Né? Porque a gente sabe que o cunhado dele não era a favor do casamento, né? Então ele até pediu ajuda pro cara, e ele não gosta do cara de forma alguma. Toda hora que o cara aparece tem pesadelo, né? Tem um pesadelo lá no poço que ele lembra do cunhado, assim, o cunhado sempre é aquela imagem detestável, né? Ou seja, em um momento ele foi com a cara do cunhado, e o cunhado é esse cara falso, né? O cara intelectual de gabinete, intelectual de mídia, que toda vez ele muda de opinião, porque ele está sempre com a opinião corrente, né? E cara, é aquele tipo de cara YouTube que faz todos os assuntos. O assunto é política, faz de política. O assunto é religião, faz de religião. O assunto é um acidente de avião. Aí o cara fala. Então é um cara midiático e que vive de aparência. Né? E aí vai descobrir depois, né? A Creta Cano contando aqui que esse cara que foi o último cliente dela, né? Porque ela ficou tão chocada, né? Com o cidadão, que ela até desistiu da profissão, podemos dizer assim, né? Entre aspas. Que ela estava na casa da irmã, né? A irmã voltou de viagem, estava atendendo os clientes, e um dos clientes da irmã, mas no caso a irmã não é garota de programa, a irmã é uma astróloga, uma mística, né? Que lê pensamentos. Né? Interessante que é o seguinte, olha, ela liga para o cliente, né? Ela não recebe telefonema, você não liga para ela liga para você. Quando você precisa dela, ela liga para você, você está precisando de mim. Então ela é tão esotérica nesse sentido assim que ela até sabe quem vai ser o cliente dela, né? Então você não encontra ela que te encontra, né? Uma coisa assim bizarra, né? E tem outra coisa estranha aqui, quem é a mulher que fica ligando pro Toru, né? E fica passando mensagens eróticas para ele e fala assim, eu te conheço, tal. Mas quem é essa mulher? Né? Então é umas coisas assim, eu não sei como é que o Murakami vai fechar todas as narrativas no final, né? Que vai ser que essas obras monumentais, né? São 3 livros na verdade. Como é que ele vai fechar todas as questões de outra coisa, né? Essa casa deu muito azar para ele. Ele liga pro tio, né? Pelo tio, quem que morou nessa casa antes, né? Você foi feliz nessa casa? Deu tudo certo na sua casa, aqui, né? E o tio fala, não, realmente, né? Eu morei aí antes de casar e tal. Depois, né? O tio dele tem restaurante, é rico. E falou assim, não, essa é uma das casas que eu aluguei, né? Então liga lá para a imobiliária e pergunta quem que morou aí, que não tô sabendo de nada, né? Agora cuidado com aquela casa lá no fundo do beco, né? Que dizem que é assombrado. Gente, não é justamente a casa que ele estava no poço, né? Então, o tio dele falou assim, olha, aquela casa lá é meio assombrada e o cara fica lá nesse poço, vamos dizer que é assombrado, né? Que na verdade tudo aquilo lá foi ilusões na mente dele. Mas no final ele acaba tendo um caso mesmo com a Creta Cano, né? Então, realmente ela está com ele lá, não é um sonho, é verdade. Então ele falou assim, olha, eu já não sei mais o que é sonho, o que é realidade, só sei que a mulher está aqui. E aí começa um outro ciclo da história, que é esse relacionamento, eu imagino que seja isso, né? Vai ser a terceira parte do livro, que é justamente ele agora realmente não tem mais a Komiko, a esposa foi embora, né? Deixou a carta, parece que não vai voltar, né? Pelo menos até agora, realmente, né? Agora é o divórcio, né? Então a família vai arrumar o divórcio, mas ele começou um outro caso agora com essa Creta Cano. Então assim, tem que ler para entender o que vai acontecer nos próximos episódios, né? Se ele não mudar a história dos 180 graus, né? Porque ele faz isso, ele muda as coisas. Minha voz está falhando aqui. O Murakami ele muda, né? Então, de repente você está concentrado no personagem, ele insere um outro personagem, que já faz isso em outros livros. Depois do final depois de 2/3 da narrativa, ele insere um outro personagem. Tipo assim, que esse personagem? Né? Então, ao invés de fechar as pontas dos outros personagens, ele vai inserindo personagens, né? Que isso é complicado de você fechar a narrativa com todos os núcleos da narrativa, já que são história dentro de história. Ou ele junta todos os núcleos num núcleo só, vários personagens participam, né? As várias vidas aqui se unem numa só. Mas parece que ele vai insertando personagens, né? Ele não se cansa de fazer isso. Ele vai colocando mais personagens na história, sem explicar o que aconteceu com as outras. Né? Por exemplo, a Komiko, será que ele vai voltar e contar a história dela? O que aconteceu? Qual que é o trauma dela? Né? E agora a gente já sabe mais sobre os traumas da Creta Cano. E aí, será que a irmã dela vai encontrar o tal do gato, né? O gato perdido? Será que no final, a última página do livro vai ser ele encontrando o gato? Ou o gato morreu? Né? Então é umas coisas assim, sem pé nem cabeça. Mas é legal porque é o estilo do Murakami, né? Então, assim, se você não tá acostumado.
Tem que ter paciência, né, boa vontade, mas ele, assim, realmente, nesse quesito de surpreender o leitor, é com ele mesmo, né? Você nunca sabe o que vai acontecer no próximo capítulo, você nunca sabe, né? Então, se você gosta de um autor que te surpreende, você não consegue imaginar onde é que vai chegar a história, que talvez nem ele sabe onde vai chegar a história, né? Vai escrevendo e deixa a vida me levar, né? Deixa a narrativa me levar. Eu acho que ele escreve assim, vai escrevendo e tá, beleza, tá bom. Então, esse autor é o Murakami, né? Possivelmente ganhou o Nobel, quem sabe ganha esse ano, né? Então estou torcendo aí para Murakami ganhar o Nobel de 2024. Então é isso aí, obrigado pela atenção, não deixem de compartilhar.